Glória a Deus. Amém. Bom dia. Em nome do Senhor. Hoje são 4 de maio de 2026, né? Por isso estamos alegres. Aleluia. Vou pegar aqui a palavra, né? Abram a palavra do Senhor lá no Salmo 91 e vamos estar declarando essa verdade em nome de Jesus. Os que se refugiam em Deus, estamos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrarei e poloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, louvado é o santo nome do Senhor Jesus. Amém? Alguém que possa estar adorando ao Senhor nesta manhã? Aleluia. Alguém para estar adorando? Está louvando ao Senhor? Eu posso. Amém. Amém? À vontade, presbítero. Tem problema, né? Só vai ser difícil acostumar, né? Glória a Deus. Salve os irmãos capados do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Respira. É tudo que você precisa fazer nesse momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. É tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essas feridas, eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general, ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingida que bom soldado não é. Eu sei o seu valor, sei o que enfrentou. Eu vou te ajudar a firmar teus pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respirar. Respirar. Respirar.
Respira, o exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. Eu vou atar essas feridas, eu não posso te perder. Eu recebi ordem do general, ele conta com você. A gente dá um jeito, mas aqui você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você. Não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei o seu valor, sei o quanto lutou. Eu vou te ajudar a firmar teus pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar. Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não para de respirar. O exército precisa de você. Sua família precisa de você. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. Respira. 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 O exército precisa de você. Eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar para casa. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém, pastor José? Amém, glória a Deus. Obrigada, pastor. Fiquem com Deus, Deus abençoe o dia de vocês hoje, para a glória do Senhor, viu? E que Amém. todo mal seja aniquilado em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o santo nome do Senhor, né? Nós temos que respirar e seguir em frente, adiante, em nome de Jesus. Vamos estar orando. Presbítero, que o Senhor, pastor Ricardo, que o Senhor continue abençoando a sua vida, a sua casa, família e ministério, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos estar orando, né, para ouvir o momento da palavra. Palavra essa que nos levanta, nos fortalece, nos fortifica, nos dá coragem, gozo, força e ânimo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Somos gratos a ti por mais uma manhã. Somos gratos a ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede no dia de hoje de estarmos aqui, Senhor, com o fôlego da vida. Obrigada, Senhor. Pai, que o Senhor possa tomar, Senhor Jesus amado, em tuas mãos, Senhor, esse devocional, tudo que já foi feito, lido, Senhor, louvado, meu Pai. Senhor, cada pensamento elevado ao Senhor nesta manhã, que o Senhor possa receber com cheiro suave, Senhor. Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, agora nós ouviremos a tua palavra, Senhor. Quero te apresentar a tua filha, Senhor, pastora Mônica. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus amado, através dela transbordar em nós, meu Pai, aquilo que precisamos, meu Senhor, receber do verdadeiro alimento do Senhor nesta manhã. Eu sei, Senhor, que o Senhor já ministrou o teu coração. Fala conosco, Senhor, não aquilo que nós queremos, meu Pai, não aquilo, Senhor Jesus amado, que vai aplacar, Senhor, o nosso ego, mas aquilo que nós precisamos aprender em Ti, Senhor. E na humildade do Teu Espírito, Senhor Deus Santo, ouvirmos a Tua palavra, Senhor, e deixar descer a tábua dos nossos corações, para que nós não venhamos pecar contra Ti. Pai, usa Tua filha, Senhor, poderosamente, sustenta a Tua filha, Senhor, suprindo assim as suas necessidades,
Pai querido, Pai amado, provendo sobre ela, Senhor, aquilo que ela necessita no dia de hoje, meu Pai. Renova suas forças, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Assim eu entrego, Senhor, a sua vida, a sua casa, a sua família, o teu ministério diante de ti, Senhor, nesta manhã. Na certeza, Senhor Jesus amado, que o Senhor já está cuidando, meu Pai, e já está liberando, Senhor, a provisão dos céus em nome de Jesus. Assim eu oro, agradeço e louvo o teu santo nome em nome de Jesus. Amém. Pastora Mônica. Palavra com a irmã, em nome de Jesus, amém? Deixa Deus te usar bem usadinho. Amém. Bom dia, meu povo, paz seja Jesus. Pastor Ricardo, que prazer, depois de tanto tempo, estar revendo o Senhor. Deus abençoe o Senhor, irmã Celi, em nome de Jesus. Irmãos, existem certos assuntos que precisam ser falados no meio do povo de Deus, e o nosso tema de hoje é a tentação. Precisamos falar sobre a tentação, porque nós, como servos de Deus, como os filhos de Deus, não estamos isentos dela, muito pelo contrário, nós somos tentados todos os dias, né? Então, o nosso texto base é Mateus 4, de 1 a 11, a tentação de Jesus. Eu vou ler agora apenas o versículo 1. Se o Senhor Jesus foi tentado, por que nós não seríamos, né? Então, o versículo diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A tentação, irmãos, é um convite do diabo ao pecado, né? Ele nos convida todos os dias. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm. Quantas propostas nós não recebemos, irmãos? Eu lembro da Fabiana Anastácio, no testemunho dela, ela dizendo do convite que Satanás fez a ela. E eu vi uma outra cantora também falando, ela era ex-cantora de axé, e quando ela se converteu, no dia que ela se converteu, o diabo apareceu para ela e ofereceu o mundo aos pés dela. E ela estava passando uma luta, ela estava sem nada, ela estava na rua, ela saiu desnorteada e o diabo apareceu para ela. E ela disse não. E esse é o nosso papel. Então, aqui em Gênesis 3:6, eu tenho bastante leitura hoje. Então, eu vou falar, como sempre eu falo, da rotação 1.5, né? Porque para poder dar tempo de fazer tudo. Eu não marquei essa de Gênesis, ó, minha gente. Gênesis 3:6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido e ele comeu com ela. Irmãos, Gênesis aqui está dizendo que para Eva, ela teve um atrativo, um estímulo. E Satanás, ele traz estímulo. E é justamente aquilo que nós estamos precisando, muitas vezes, né? Então, o estímulo é um ato que parece atraente no momento. Às vezes, a gente não mede as consequências, porque a gente precisa tanto daquilo, a gente quer tanto aquilo, e aí a gente faz, né? Eu já quebrei muita cara, orando a Deus, pedindo autorização para pegar empréstimo, porque eu estava precisando. E falei, Jeová Jireh, meu provedor, que essa seja uma maneira da tua provisão, sugestionando a Deus, né? Que o empréstimo seria, irmãos, e depois para pagar, meu Deus. Então, a necessidade de pagar as contas foi o estímulo para pegar o empréstimo. Então, ela nos impele a romper os limites, né? Eu tenho um cartão de crédito de 10 mil reais. Cartão de crédito é dinheiro na mão, né? Mas às vezes a gente não mede as consequências, que depois vai ter que pagar. Sedição da nossa natureza. E sedição é um ato de insurreição, revolta ou motim contra a autoridade constituída e a ordem pública. Na Bíblia, dissensão é divisão, comportamento humano, que são as obras da carne, que se opõe ao Espírito de Deus. Sua origem é a rebeldia. E Paulo, lá em Gálatas 5:21, ele nos adverte que quem a pratica não herdará o reino de Deus. Eu vou ler aqui Gálatas 5:21.
invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a essa, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, né? Então, são as sedições, aquilo que a carne faz para se opor ao espírito. E quais as fontes, quais as origens da tentação? São 3 fontes, 3 origens. E a primeira é o mundo dividido em 3 partes. O mundo criado por Deus, que é o cosmos, que é o universo, né? Em Atos 17, 24, a parte A, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Então, estamos falando do cosmos. O sol, a lua, as estrelas, né, a natureza. A Bíblia situa a tentação no cenário criado, lá no jardim, né, de um lugar chamado Éden, o cosmos, onde Adão e Eva estavam ali habitando, né, onde eles caíram, onde eles cederam à tentação. E após a tentação, Satanás reclama a terra, o cosmos, como seu domínio, tentando desviar a humanidade criada por Deus. E aí, por isso que hoje ele é chamado de príncipe deste mundo. Qual mundo? O cosmos. A segunda parte da criação de Deus é a humanidade, somos nós, as pessoas. Aí, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou Jesus. Mas que mundo? Nós, a humanidade, as pessoas. Ele amou o mundo inteiro. Ele amou uma humanidade caída, né? Toda a sua criação. Então, nós somos a criação do Senhor e por isso ele nos amou. Ele nos amou. Então, aí já é o mundo, a humanidade. Não o mundo atraente, que tira a palavra de Deus das pessoas, e roubo, prostituição e corrupção é o terceiro, que é o sistema. 1 João 2, do 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, não ameis o sistema, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, é esse sistema que é atraente aos olhos. A evolução está sendo muito rápida do mundo, irmãos. É tudo muito rápido. Você dorme, quando você acorda, tem uma coisa nova. Até ontem não tinha o IA, hoje já tem o IA. ChatGPT, eu posso criar o que eu quiser, sabe? Então, é aquela impressão a laser. Então, a evolução está sendo muito rápida. Então, o mundo ele tem os atrativos para tirar o lugar da palavra de Deus, para tirar o nosso tempo de busca do Senhor. São tantas coisas, né? Eu coloquei limite no meu Instagram, aí falou assim, você já ficou 5 minutos, está na hora de sair. Aí eu boto lá mais 5. Então, isso me tira o tempo. São atrativos, né? Não, eu vou limitar meu uso do Instagram a 5 minutos. Pronto. Fiz o que eu tinha que fazer, acabou. Né? Não ceder à tentação. E a segunda fonte da tentação é o diabo. Sabe, ele nos observa, descobre o nosso ponto fraco. Né? E aí a palavra do Senhor, em 1 Pedro 5, a gente vai ler, ela quer nos dizer que nós não estamos sozinhos na tentação. Sabe por quê, irmãos? Porque muitas pessoas passaram por elas e venceram. 1 de Pedro 5, 8 a 10, que diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Glória a Deus, a ele seja glória e todo poderio, em nome de Jesus. Então, ele está dizendo que nós não estamos sozinhos nessa peleja. Ele está dizendo aqui que muitos irmãos passaram por isso. Essas mesmas aflições estão se cumprindo com os nossos irmãos no mundo.
Então, quando nós vencermos uma tentação, vamos lembrar também de orar pelos irmãos que estão ao redor do mundo, passando por essas aflições, passando pelas tentações, para que eles também se fortaleçam no Senhor e vençam, como a palavra diz aqui, eu achei tão lindo, aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, queridos? Mateus 4:3. Satanás aqui na tentação, irmãos, ele quis colocar dúvidas em Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim, em relação à tentação. Se tu és o Filho de Deus, no 4, versículo 3, se tu és o Filho de Deus. Jesus estava como homem, estava ali há 40 dias, em jejum, estava fraco na carne, mas o espírito dele estava forte. E Satanás disse, se tu és o Filho de Deus. Então ele tentou colocar dúvida, mas mais atrás um pouquinho, no 3:17, houve uma confirmação, uma afirmação da identidade de Cristo, a filiação de Jesus com Deus Pai. Versículo 17 do 3, que diz, este é o meu filho amado. Então, Deus confirmou a identidade, a filiação de Jesus. Então, Satanás podia vir e tentar Jesus, que ele não ia ceder essa parte, por quê? Porque ele estava afirmado nesta palavra, afirmado na palavra que Deus Pai havia lhe dado. Este é o meu filho amado. Aí, a gente voltando lá em Gálatas 5:16, que fala da concupiscência novamente. O que é concupiscência, irmão? São desejos desordenados, cobiça, impulsos que desviam o homem da vontade de Deus. E a gente vê que a luta é diária. Diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Aí vem falando sobre as obras da carne. Então, a nossa luta, irmãos, é diária, né? Porque a carne cobiça diariamente contra o espírito contra a carne. E um se opõe ao outro. E quem é o mais forte? Né? Quem é o mais forte? A carne, irmãos, é a sede das tentações. Mas o Senhor fala para nós sermos firmes e nos encher do Espírito. E agora, como não entrar em tentação? Entramos em situações, irmãos, que não deveríamos, colocando nosso pé em ambientes, em terrenos que não era para a gente colocar. E também, muitas vezes, entramos em guerra que não é para nós entrarmos, né? Muitas vezes queremos ser crentes superpoderosos e somos cheios do Espírito, mas o Senhor não nos autorizou. Então, a gente quer fazer tudo, quer fazer muita coisa, mas nem tudo é para nós. Talvez essa guerra seja para o outro irmão que está do meu lado entrar, e não eu. Então, até isso a gente tem que pedir para o Senhor nos mostrar. Em 1 Coríntios 16:13, eu acho lindo esse versículo. Ele diz assim, ó, vigiai, estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Então, o Senhor está nos dizendo, para não entrar em tentação, nós temos que vigiar, estar firmes na fé e nos agir varonilmente. Mateus 26:41 também diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui é o espírito humano, né? A gente ora, a gente busca, e a gente fala, eu tô forte, venha, pode vir. E aí vem, irmãos, e a carne fraca, que não está alimentada pelo Espírito de Deus, né? Ela cede e ela cai. E Mateus também, 4, nós vemos aqui na tentação, que Jesus, ele combateu Satanás com a palavra, e ele venceu. Ele não cedeu, ele não caiu, ele estava pronto, estava fortalecido, ele se fortaleceu, ele vigiou e ele combateu Satanás, então ele não caiu. Então, muitas vezes a gente entra em tentação, irmãos, porque a gente quer, né? A palavra diz, primeiro, vigiar, estar alerta, estar atento, orar e jejuar, é a resposta. E o que acontece, né, quando o homem cede? Gênesis 3:23, nós vemos ali a consequência do pecado
de Eva, de Adão, o que aconteceu com eles, irmãos? Eles cederam e eles perderam a comunhão com Deus. E eles perderam o seu lugar de vida, de conforto. Né? A Bíblia fala aqui, no versículo 23 de Gênesis, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que foram tomados. E eles sofreram duras consequências, que a gente tem visto até hoje. Né? Então, nós também vemos outra consequência do pecado. Juízes 16:20, que nos diz: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, e despertou do seu sono e disse: sairei ainda dessa vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. E uma coisa que eu acho interessante aqui nesse versículo, porque ele fala assim, ó, sairei ainda dessa vez como do antes e me livrarei. Nós temos aprendido, né, irmãos, a gente vê na nossa vida diária, na nossa vida cristã, que quando nós temos uma vitória, ela vem do Senhor. Então, eu diria, né, eu tenho certeza que nós diríamos, sairei ainda dessa vez como antes, porque o Senhor me livrará. E ele disse, eu me livrarei. Na força do meu braço, irmãos, eu não consigo nada. Né? Na nossa força, a gente não conseguiu nada, não conseguimos nada. E aí ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Qual é a nossa comunhão, como é a nossa comunhão com o Espírito, que quando ele se afasta de nós, a gente não sente. A gente sente, irmãos. A nossa comunhão com ele é tanta assim que se a gente transgride uma lei, o Senhor se afasta entristecido, na mesma hora vem, não retire de mim o teu Espírito, Senhor. Né? Sozinha, Senhor, eu não consigo, como eu vou dar um passo sem o Senhor? Então, se o Espírito se afasta de nós, a gente vai sentir. Mas Sansão, ele nem tinha se apercebido. Nem tinha se apercebido que o Espírito tinha se retirado dele. E a outra consequência é que ele perdeu a visão física. Né? E que nós não possamos, irmãos, perder a nossa visão espiritual. Né? A gente, com limitações, pessoas que perdem a visão, que não têm visão, elas conseguem viver, né? Vivem independente em muitas coisas dos outros, mas também com sua independência. Mas se a gente perder a nossa visão espiritual, irmãos, o que nós temos? O que nos resta? Vamos ficar com os olhos focados na concupiscência da carne, né? Vamos ficar totalmente alheios àquilo que Deus está fazendo por nós, para que ele poderia fazer, que ele gostaria de fazer, e a gente impede o Espírito, nós ficaríamos alheios ao que está acontecendo no mundo, o que o sistema está fazendo no mundo. Por quê? Porque sem a visão, com a visão cauterizada, perdida, cegos, tudo se tornará normal, tudo se tornará comum. Ah, nada a ver. Ah, é assim mesmo. Por que não? Né? Igrejas sérias que tem homossexuais no altar, que não são igrejas inclusivas, mas elas têm gente que são homossexuais e estão cantando no altar. Porque a gente tem que dar oportunidade para essas pessoas conhecerem e receberem. E está errado. Eu vi uma igreja, esses dias um vídeo de um casal, 2 homens sendo entrevistados. Ah, nós temos aqui na nossa igreja, eles são um casal e tal, e ainda deram um selinho. Por quê, irmãos? Porque estão cauterizados e está entrando dentro das igrejas e tido como normal. Então, nós que temos a visão aberta, temos que orar e combater, para que esse tipo de tentação para a liderança não chegue. Não, você vai ficar no banco e vai ser tratado. Lá na cidade de Conceição do Coité, ali pertinho da irmã Eliana, existe um pastor um bispo, na verdade, ele era homossexual, a esposa dele era lésbica, e eles se conheceram, eles se converteram, eles casaram, e eles estão esperando, não sei, né, já tem 2 anos que eu saí de lá, então não sei, 3, porque eles estavam orando, pedindo a Deus um filho, e eles trabalham com homossexuais, irmãos, a igreja dele é cheia. Uma primeira coisa que a pessoa, quando se submete a ser cuidado por eles, é entregar o celular. Eles ficam sem celular. E eles são tratados ali e procuram fazer a cirurgia de reversão, de tirar seios, essas coisas, mas eles ficam no banco em tratamento, irmãos. Só depois de muito tempo é que eles vão para o altar.
para tocar, para pregar, para fazer alguma coisa, mas eles ficam ali sendo tratados, e eles aceitam. Então, a gente não pode ficar com medo também, se eu falar isso, vai ficar com dodói e vai sair. Não, irmão, se a pessoa está ali, de verdade, não quer ceder à tentação, ela quer ser transformada, ela irá aceitar, sim, as regras, porque a igreja tem que ter regra, tem que ter doutrina, né? Então, eu glorifico a Deus, irmãos, a palavra para nós hoje era essa, sobre a tentação, que possamos estar firmes, vigilantes, sóbrios, como diz a palavra. Talvez um de vocês já esteja, sim, essa palavra, ela serve para mim, para eu poder repassar para a minha igreja, para eu passar para o filho, para o marido, para uma amiga, né? Mas que o Senhor tenha falado ao seu coração, né? Assim como ele tem falado comigo através dessa palavra, que estejamos firmes e não possamos ceder à tentação. Amém? Deus abençoe, pastora Jo, muito obrigada a todos vocês que estão aqui, Deus abençoe a vida de vocês. Sim, posso orar e dar a bênção, sim. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigada, Senhor, por este dia maravilhoso, Senhor. Ontem nós te agradecemos o dia e ele estava extremamente quente, e hoje está frio, Senhor, e eu te agradeço pelo calor, te agradeço pelo frio, te agradeço pelo domingo que tivemos, porque estivemos em tua casa e o Senhor falou conosco. Obrigado por ser o Pai, um Pai que fala. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos instrui, Espírito Santo. Todos os dias o Senhor fala conosco. E eu te agradeço, Pai, por essa palavra sobre a tentação, que ela seja um alerta para nós, porque às vezes estamos tão ocupados, ó Pai, que passamos desapercebidos em alguma situação. Que não possamos cair em tentação, mas que possamos ser livres do mal, Pai. Senhor, que o Senhor possa nos tornar pessoas sóbrias e vigilantes em todo o tempo, Deus, para que não possamos ceder, não possamos aceitar as facilidades que o mundo tem nos dado, e que possamos advertir também as nossas igrejas, os nossos irmãos, para que eles estejam firmes, constantes, Pai, nos teus caminhos, ó Deus. Nos ajude a ajudar. E obrigado, Espírito Santo, porque tu tem nos ajudado, cada um de nós. Te peço uma bênção sobre a vida dos meus irmãos, que haja cura nesse dia, que haja alegria, que haja portas abertas, que haja novidades, que haja surpresas, que haja presentes vindos do céu para teus filhos. Que haja amigos do teu coração para o coração dos teus filhos, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, recebemos essa semana com alegria, recebemos essa semana com o coração grato por tudo que o Senhor irá fazer. E que possamos entregar também o nosso melhor nessa semana. Abençoa a pastora Malha, sua casa, seu ministério, seus negócios e a saúde da tua filha e de todos os teus filhos aqui, meu Pai. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, pelos empreendimentos dos teus filhos, para que haja sucesso, que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles colocarem as mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai. Vamos às bênçãos. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão, consolação do Espírito de Deus sejam para sempre, para sempre. Para sempre. Amém. Amém? Deus abençoe, pastora. Deus abençoe, meus irmãos. Muito obrigada. Amém. Nós que agradecemos, pastora Mônica, pela disponibilidade, né, de sempre vocês estarem aqui trazendo essa boa palavra, né? Palavra essa que nos dá um incentivo, porque não adianta a gente querer fazer tanto propósito se nós não vigiarmos, né? Não atentarmos. A gente vê muita gente aí que está na igreja, fala, tá, participa, sobe um monte, mas quando é para se vigiar, está se deixando, né, de lado. Então, é um combo, né? Vigiar e depois orar. Então, nós temos que aprender, não só orar, mas atentar para a oração que você está fazendo ao Senhor e dali observar as suas ações, né, as suas atitudes ao decorrer do dia, porque não adianta. Você pede aqui e libera, abre a mão ali, porque se você não vigiar, você vai perder a sua bênção, você não vai receber. A palavra de Deus, ela vai dizer assim,
pedis, não recebestes, porque pedis mal, né? Então, que nós possamos ter esse bom entendimento da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigada pela palavra, obrigada a todos, né, pela participação, sempre que poder estar ouvindo a palavra do Senhor, e que vidas que ouvirão futuramente possam também entender, ter essa clareza, né, clareza dos céus, para que possamos não vir o sentimento, né, de condenação. A gente tem que aprender, né? Somos inclusivos, sim, mas não somos, podemos aceitar aquilo que a Bíblia fala para que nós possamos, né, não aceitar. A palavra do Senhor, ela é bem clara, e muitos estão querendo, né, colocar a goela abaixo, mas que possamos buscar por essas vidas, né? Assim que aqueles que estão já com a sua mente cauterizada, que o Espírito Santo de Deus possa dar o entendimento e possa alcançar esses, para que futuramente eles possam entender, em nome de Jesus, e ser liberto, né? Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do reino dos céus. Que todos, que vidas possam ser resgatadas, libertas, entendidas, curadas, salvas, em nome de Jesus. Amém? Obrigada, pastora Mônica, que o Senhor continue abençoando rica e abundantemente a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. Até amanhã, em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau. Deus abençoe a cada um. Amém, glória a Deus.